Muito bem, bom dia, irmãos. Estamos iniciando aqui a nossa escola bíblica dominical, através do grupo da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Esperança, em Piuí, Minas Gerais. Mais uma semana que estamos ainda no isolamento, né? Sem a possibilidade de nos reunirmos. Então, nós temos estudado aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Então sejam bem-vindos, bom dia aos irmãos que estão chegando, Deus abençoe a cada um. Hoje nós vamos falar sobre o culto a Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa revista Reflexões Bíblicas, número 4, que tem tratado dos nossos relacionamentos, os relacionamentos do ser humano, os relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, consigo mesmo, várias áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, a importância e a maneira de lidar. E hoje nós, ainda falando do nosso relacionamento com Deus, nós vamos falar sobre o culto. E ao estudar esta lição, percebi algumas coisas bem interessantes e o quanto o culto público a Deus tem feito falta para nós nesses dias. Quão precioso e maravilhoso é o culto a Deus, a comunhão dos irmãos, ter aquele tempo ali, a liturgia, o momento congregacional, e nós estamos sendo impedidos disso, e como faz falta, porque é algo muito precioso. Então vamos aguardar alguns minutos até que todos cheguem. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 100, nós vamos começar com uma leitura no Salmo de número 100, tá bom? Salmo muito bonito, que fala sobre o louvor, a adoração, justamente o culto ao nosso Senhor. Então, abra sua Bíblia, vamos dar início ao nosso estudo. Preste culto a Deus. Preste culto a Deus. É a nossa lição desta manhã. Salmo de número 100, estarei lendo, vamos acompanhar juntos, você pode ler na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, levai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar e pedir que Deus nos ilumine nesta manhã, abra o nosso entendimento e nos dê a compreensão da sua palavra e o desejo alegre de louvá-lo e servi-lo durante toda a nossa vida. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome, como acabamos de ler, número 100. Celebrar ao Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é o Deus soberano, criador de toda a terra. Nós adoramos o Senhor e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos por ser o nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, pelo privilégio de sermos o teu povo e o rebanho do seu pastoreio. Obrigado por teu Filho Jesus, que veio a este mundo, tomou o nosso lugar e morreu na cruz para pagar os nossos pecados, nos dando assim a salvação das nossas almas, a vida eterna. Obrigado pelo cuidado diário, a proteção, o sustento e por todas as bênçãos. E obrigado porque apesar das lutas, nós temos paz em nossos corações, a paz que excede todo entendimento. Abençoe, ó Deus, o estudo desta manhã, a todos os irmãos e amigos que me ouvem. Fale conosco, ó Deus, e nos dê sempre a alegria, o desejo de louvar, exaltar e bendizer o teu nome com as nossas vidas, como família e como igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Alguns chegaram depois, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Cada domingo nós temos estudado este livro, Reflexões Bíblicas, número 4, e ele trata dos relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e com a gente mesmo. Na lição de hoje, tratando ainda do relacionamento com Deus, nós vamos falar sobre o culto a Deus. O culto que deve ser oferecido a Deus. O culto que nós devemos prestar a Deus. Por que ele existe? Como ele deve ser feito? Algumas lições assim. E algo muito importante que o autor coloca, logo no início ele diz assim, que o ato do culto é um dos acontecimentos mais expressivos da experiência humana.
O ato do culto é um dos acontecimentos mais expressivos da experiência humana, e eu concordo plenamente com esse autor. O culto a Deus é uma das coisas mais especiais que nós podemos fazer na nossa vida. Uma das coisas mais maravilhosas que nós temos o privilégio de fazer como pecadores, seres humanos, pequenos, falhos, prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, ao Deus Grandioso. Então o ato de culto não é um ato qualquer, não é uma invenção humana, não é algo simples, uma coisa assim sem valor. Pelo contrário, é algo muito precioso, algo maravilhoso, algo muito expressivo. E sendo algo tão precioso e maravilhoso, é algo que nós devemos dar valor e ver na Bíblia, a palavra de Deus, as diretrizes de como devemos prestar culto a Deus. Quando começou o culto ao Senhor? Desde que Deus criou o homem, nós lemos na Bíblia que o ser humano foi criado para a glória de Deus. E desde o início o ser humano tem prestado o culto a Deus. O modo do culto foi mudando ao longo dos anos, dos séculos. No princípio era uma prática mais individual. Cada pessoa chegava diante de Deus, fazia o seu sacrifício, sua oferta, sua oração. Algo mais familiar, nós vemos lá no caso de Jó, que oferecia sacrifícios e orava pelos seus filhos, né? Era algo assim mais individual. Com o passar do tempo, quando Deus separou o povo de Israel, chamou Moisés, libertou o povo do Egito, através de Moisés foi instituído o culto congregacional. Ou seja, todo o povo de Deus reunido para cultuar a Deus. E é deste culto que estamos falando, que nós praticamos até hoje, o culto congregacional. Como irmãos em Cristo, como povo de Deus, como as ovelhas do seu rebanho, nós nos reunimos para adorar o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso pastor, Jesus Cristo. Então, com Moisés, Deus instituiu a lei e a ordem do culto ali para o povo de Israel. Então foi construído o tabernáculo e todo o culto acontecia em torno do tabernáculo. A presença de Deus. Depois de alguns anos, o tabernáculo foi substituído pelo templo que Salomão construiu e durou por muitos anos. Mas a essência permaneceu a mesma. Tudo que acontecia no tabernáculo passou a ser feito no templo. Era agora uma coisa mais bonita, mais sofisticada, digamos assim. Quando houve o cativeiro da Babilônia, o templo foi destruído, o povo foi levado para o cativeiro. Lá não tinha mais templo, não tinha tabernáculo. Então eles deram um jeito de dar continuidade ao culto. E ali surgiram as sinagogas, que era uma espécie de igreja dos judeus. E no Novo Testamento, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos muito as sinagogas, no livro de Atos também, era onde os judeus se reuniam e parecia um culto das nossas igrejas de hoje. Tinha a leitura da Bíblia, uma explicação da Bíblia, oração, cânticos, e as pessoas se sentavam ali, bem no formato das igrejas como nós a conhecemos. E o nosso culto hoje trouxe bastante das sinagogas judaicas, tá bom? Então os judeus criaram as sinagogas para ter a possibilidade de culto. E nós vemos ali a necessidade do povo de querer adorar a Deus, de querer se reunir para ler a Bíblia, ouvir a explicação da Bíblia, cantar ao Senhor, orar uns pelos outros, porque isso é especial. Irmãos, o povo de Deus sempre dá um jeito para adorar o Senhor. Nós estamos impossibilitados pelo isolamento social, mas a gente tem tentado fazer isso pela internet. Algumas cidades, graças a Deus, já as igrejas estão voltando às reuniões. Então os nossos irmãos estão voltando aos poucos aos cultos, com algumas restrições, algumas limitações. Nos países onde é proibido o culto público a Deus, ou o culto a Deus, os nossos irmãos se reúnem escondidos. Eles se reúnem em cavernas, em florestas, onde eles podem, para cultuar a Deus, porque é uma necessidade que temos. Deus nos criou para isso, para a glória dele. É algo especial, é algo maravilhoso, e nós não podemos deixar desvalorizar. E mais do que nunca, irmãos, nesses dias que nós não podemos nos reunir, eu tenho visto quão maravilhoso é estar na igreja, estar reunido como igreja, prestando culto a Deus. E que ao findar esta quarentena, este isolamento, todos nós possamos valorizar mais as nossas igrejas, os nossos cultos,
e estarmos presentes nos cultos, adorando ao Senhor, cantando, estando em comunhão com os irmãos, vendo o privilégio que tínhamos e agora nós perdemos por causa deste vírus, do isolamento e de tantas coisas que envolvem. Costumam dizer, nós só damos valor às coisas quando perdemos. Não deveria ser assim. Infelizmente, muitos de nós agimos desta forma. E agora nós perdemos o privilégio do culto público. Então, quando voltar, a gente deve valorizar, porque é algo sublime, maravilhoso e especial. O fato de podermos prestar culto a Deus e não fazer isso sozinho, mas junto dos nossos irmãos, lavados pelo sangue de Cristo, comprados pelo precioso sangue, por alto preço, e poder adorar ao nosso Deus. Muito bem, significado do culto. Aqui no Salmo número 100, começa, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Ou outra versão diz, cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. É um chamado ao povo de Deus para cantar, para louvar, para cultuar e celebrar. Celebrar é festejar. Então o culto é uma festa. Não deve ser algo triste, algo morto, algo desanimado, algo frio. Deve ser algo alegre. É uma celebração. É um momento de alegria, cânticos alegres. É uma atitude de alegria do nosso coração para adorar ao Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. O Deus que nos salvou mesmo sem merecermos. Esse vocábulo, essa palavra cultuar, é a tradução, né, ali da palavra hebraica, significa serviço. Então, olha, o culto a Deus é um serviço que prestamos a Deus. Agora pensem comigo, Deus precisa do nosso serviço? Deus precisa do nosso serviço? Vamos deixar essa pergunta no ar e no final eu vou falar algo. A raiz dessa palavra é a mesma da palavra escravo. Então, o sentido aqui do culto que prestamos a Deus é entender que nós somos submissos a Deus, que nós somos servos de Deus, tá bom? E essa palavra literalmente significa se curvar diante de Deus. As palavras que são usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para serviço, em hebraico e grego, para nós aqui na nossa língua portuguesa tem essa ideia: serviço, humildade, se curvar diante de Deus. É a atitude do adorador. Nós reconhecemos que Deus é santo, grande, maravilhoso. Nós somos servos, pequenos, pecadores. E nós nos prostramos, nos humilhamos diante de Deus. Nos aproximamos dele em humildade. Vale dizer aqui que isso é o contrário do que nós temos visto em alguns meios, até chamados evangélicos, dessa atitude de prepotência de certos pregadores ou das pessoas de que determinam, que mandam em Deus, que ordenam, aquela arrogância. Não, nós nos aproximamos de Deus com alegria, mas em humildade. Nós somos servos, somos pecadores. Ele é santo. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós temos o privilégio pela graça, porque Jesus tomou o nosso lugar, e pela graça de Deus temos o privilégio de nos aproximar de Deus, porque Jesus rasgou o véu e podemos cultuar a Deus. Então nós fazemos isso numa atitude de adoração, de humildade, nos curvando diante de Deus, reverência, respeito e temor. E uma outra palavra usada no Novo Testamento para o culto é a liturgia. E às vezes nós usamos essa palavra, nós falamos assim, a liturgia do culto. Como é a liturgia na sua igreja? Como é que é a liturgia? As igrejas mais modernas têm deixado de usar essa palavra. Nas igrejas mais tradicionais, históricas, falam da liturgia. Às vezes a gente tem até o papelzinho, como que é a liturgia do culto, a forma do culto. Mas a palavra liturgia significa ação do povo. Então mostra que o culto é o que o povo faz. Eu vou servir a Deus em casa, eu cultuo a Deus em casa. É óbvio, nós temos que cultuar a Deus em casa, é a nossa vida. Mas existe o culto público, a ação congregacional. O povo de Deus reunido, isso faz parte do plano de Deus desde o início da história. Desde que ele separou seu povo de Israel, desde que ele instituiu a sua igreja. Então, a liturgia do culto é a ação do povo de Deus adorando a Deus. Tá bom? Pensando que o culto é a ação do povo em humildade, adoração e serviço ao Senhor, como tem sido a nossa parte, a nossa atitude diante disso? Como tem sido a sua parte no culto a Deus como igreja? Porque a igreja somos nós, salvos pela graça, irmãos em Cristo.
o templo ou o local onde nos reunimos é apenas um lugar separado para a igreja se reunir e cultuar a Deus. Nesses últimos dias, né, a gente tem ido à igreja para oração, 2, 3 irmãos ali, só para orar, e já vemos a alegria que isso traz, só de rever alguns irmãos, e mesmo distantes, né, com o afastamento, todo mundo de máscara, um momento de oração é tão gostoso, né, traz esse refrigério por estarmos reunidos como igreja. Isso é importante, é precioso, tá bom? A importância do culto. Olha o que um certo teólogo disse sobre a importância do culto. O culto cristão é o ato mais importante, mais relevante e mais glorioso na vida do homem. Olha só, vou repetir mais uma vez. É o teólogo chamado Karl Barth. O culto cristão é o ato mais importante, mais relevante e mais glorioso na vida do homem. E isso é verdade, isso é verdade. Não aos olhos do mundo, não aos olhos do incrédulo, não aos olhos de uma pessoa carnal. Aquela pessoa que desvaloriza o culto, o serviço público a Deus, a adoração coletiva a Deus. Mas nós que somos salvos, entendemos o valor do nosso Deus, da adoração e do culto, nós concordamos com isso plenamente. O culto é precioso e está diretamente relacionado à natureza e existência nossa. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado para a glória e o louvor de Deus. A igreja existe para a glória e o louvor de Deus. É o propósito principal da igreja e das nossas vidas. E é na glória de Deus que nós encontramos sentido e satisfação. E isso inclui o culto público, a adoração a Deus. Olha algumas verdades sobre o culto, que interessante. Primeiro, o culto identifica a igreja. O culto identifica a igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Traz a ideia de ajuntamento, de assembleia, de um grupo reunido com um propósito, chamado para fora com o propósito. Está presente no Antigo Testamento, no povo de Israel, e no Novo Testamento, a igreja, eclésia, né, ou eclesia, chamados para fora. O culto é então a melhor oportunidade do aspecto congregacional. Por meio do culto, a igreja pode ser conhecida e identificada. Pode ser visto o trabalho que realiza, a sua vitalidade. E esse aspecto é tão significativo que quando alguém quer conhecer uma igreja, procura o quê? O culto. O culto identifica a igreja. Enquanto eu li e estudava esta lição, eu fiquei pensando nisso. Quando uma pessoa está procurando uma igreja para congregar, ou para conhecer, para visitar, ela não procura alguém e fala assim, qual que é a doutrina da sua igreja? Ou qual que é a declaração doutrinária? Uma coisa assim mais teórica. Uma ou outra pessoa faz isso. Mas normalmente o primeiro passo, ela chega no culto da igreja e participa daquele culto e observa o culto para conhecer a igreja. E de modo geral, é no culto que nós conhecemos cada igreja local. O que acontece ali, qual é a prioridade da palavra de Deus no culto, como é a pregação da palavra, o ensino, a música, a comunhão, a liturgia, a ordem do culto, se há reverência ou se é bagunçado, se aquilo é feito, se a gente percebe que aquilo é feito com amor, com dedicação, com qualidade, ou se é uma coisa feita de forma relaxada, de qualquer jeito, se existe amor entre os irmãos, se o visitante é bem recebido, se as pessoas estão cantando com alegria, se a palavra é pregada expositivamente, né? Se o pastor ou o irmão que está pregando, ele prega a Bíblia mesmo, se ele está pregando ideias, ou está passando uma mensagem de autoajuda ou doutrinas falsas. Então a gente percebe tudo isso no culto. O culto da igreja identifica a igreja. Então é muito importante nós termos um culto bíblico, para que as pessoas que participam, tanto crentes quanto visitantes, reconheçam que ali é um culto correto, um culto feito para a honra e glória de Deus, que Jesus é o centro do culto e não o homem. Muito importante isso, amados. Jesus deve ser o centro do culto, né? Nosso Senhor e Salvador. O culto é um instrumento didático, é uma maneira de ensino. As pessoas que não participam do culto aprendem muito menos ou não aprendem nada. A pregação da palavra nos ensina, o ensino da palavra nos ensina,
As músicas nos ensinam a doutrina, a verdade de Deus. O culto nos aproxima um dos outros, nos ensina a comunhão, a humildade, o serviço. Nós somos instruídos na fé, na esperança, no amor. O mesmo teólogo diz que o culto é a escola por excelência do cristianismo. Não tem lugar melhor para aprender a palavra de Deus do que no culto a Deus, feito pela igreja de Deus, na reunião do povo de Deus. Não tem como negar a importância do culto para ensinar as verdades da palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós desde o dia da salvação, e nós lemos a Bíblia em casa, lemos bons livros, nós aprendemos muitas coisas, mas é incrível que no culto a gente aprende muito mais. Às vezes a gente lê a semana inteira, quando ouve a mensagem, naquele dia Deus fala com a gente. Todo o ambiente é propício, é preparado para isso. Então o culto identifica a igreja, o culto é um instrumento didático, ou seja, um instrumento de ensino. E olha algo interessante e muito relevante aqui. O culto atende às necessidades sociais e psicológicas do ser humano. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ao instituir o culto e separar a sua igreja, o seu povo, é para o nosso próprio bem, para suprir necessidades que temos. Deus não nos criou para sermos solitários. A solidão não é boa. E a pessoa que se isola, ela está errada. Ela está em pecado. No livro de Provérbios, capítulo 18, diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós somos seres sociais para viver em comunidade, para viver em grupo, em família, em igreja. E nós precisamos de amigos, de irmãos, precisamos conversar, precisamos servir, ser servidos, amar e ser amados. Então, o culto supre todas essas necessidades sociais. Nós temos ali momento para rir, para chorar, os irmãos para conviver, para abraçar. Nós compartilhamos as refeições juntos, celebramos a ceia do Senhor. Todas essas coisas suprem as nossas carências emocionais, psicológicas e sociais. E nesses dias de isolamento nós vemos quanto faz falta estar com os irmãos. Não é verdade? E você vê que algumas pessoas sem Cristo ficam desesperadas no isolamento, não aguentam e começam a fazer besteira. Porque a gente precisa estar reunido, precisa disso como seres humanos. Deus nos criou como seres humanos para estarmos juntos e nos salvou também para isso, né? A pregação, a oração ali coletiva, a comunhão tem uma função terapêutica muito especial, muito boa. É muito importante, muito preciosa. Então nós temos que valorizar isso, irmãos. Quando acabar esse isolamento, estar reunidos, estar congregando, estarmos juntos dos irmãos e valorizarmos isso muito, muito mesmo. Porque faz bem para a nossa vida. Eu vejo meus filhos, o quanto eles gostam da igreja. E a gente, só de estar chegando, eles já vão com alegria, já começa a gritar, já começa a correr. Eles querem ver os amiguinhos, eles gostam de estar naquele ambiente, de estar com os irmãos. A criança, ela reflete... E ela transmite muito o sentimento com naturalidade. Às vezes nós adultos, a gente quer se esconder, né? Então a gente, mesmo gostando, a gente não quer dar o braço a torcer, é orgulho, né? do coração humano. Mas a gente sabe o quanto é bom estar ali na igreja com os irmãos, sorrindo, abraçando, tendo aquele momento de comunhão e tudo que faz parte do culto. O culto atende essas necessidades, faz bem para a nossa saúde, para o nosso emocional, para o nosso coração. E óbvio, para o nosso espiritual. No Antigo Testamento, pensar um pouco no culto no Antigo Testamento, tinha muito a ver com a lei de Deus, o tabernáculo, os sacrifícios de animais. Dependia muito dos sacerdotes, dos levitas, as pessoas que Deus instituiu ali para servir o povo, e tudo era intermediado por eles. As pessoas não tinham acesso direto a Deus. Eles tinham que ir até o tabernáculo, ao templo, levar sua oferta, seu sacrifício, e o sacerdote fazia tudo. Precisava de um intercessor, de um intermediário. E Jesus acabou com isso. Jesus abriu o caminho, o acesso, o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Hoje cada salvo é um sacerdote e nós chegamos diretamente a Deus por meio de Cristo. Não precisamos de um intermediário, de um sacerdote. Cada crente em Cristo é um sacerdote. Tá bom? Quando
Eles conquistaram a Terra Prometida, foi instituído lá o tabernáculo. Depois de alguns anos, foi construído o templo. Davi queria construir, Deus não deixou. O filho dele, Salomão, construiu um templo grandioso, mas o culto era o mesmo. Era igual ao que acontecia no tabernáculo, só num lugar fixo e mais bonito, mais pomposo, digamos assim. Mas isso do cativeiro foi destruído e toda aquela cerimônia, todas aquelas coisas acabaram. No cativeiro eles não tinham mais como seguir aquele tipo de culto, então foi ali que eles instituíram as sinagogas, para eles continuarem buscando a Deus como o povo de Deus. E ali eles se reuniam. Nós temos poucas informações sobre isso, mas aí no Novo Testamento a gente vê como funcionavam as sinagogas. Tinha alguém que pegava uma parte da Bíblia e lia, alguém explicava, eles oravam e estavam juntos ali. Basicamente, como começou a igreja a seguir os padrões das sinagogas. Trouxe muito do culto judaico, principalmente do estilo ali das sinagogas. Jesus, ele participou do culto no templo, ele adorava a Deus no templo, e ele falou que o templo era a casa do seu pai, casa de oração, e ele participava das sinagogas também. O apóstolo Paulo e os primeiros crentes, eles iam até a sinagoga, e eles aproveitavam as oportunidades ali para pregar o verdadeiro evangelho, e depois de um tempo o culto da igreja foi instituído e eles deixaram de participar da sinagoga, porque agora já existiam as igrejas locais. Então isso já é a transição ali no Novo Testamento. Vale nós lermos um texto em João. Abra sua Bíblia em João 4, uma passagem bem conhecida, mas que nós devemos ler quando tratamos deste assunto do culto. João 4. Que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, e ali Jesus ele fala algo importante sobre o culto e a adoração a Deus. João 4, a partir do versículo 21, do 21 ao 24. Na verdade, do versículo 19, a partir do versículo 19, João 4, 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, há muita preocupação sobre o lugar e algumas coisas assim, sempre houve na história, era a preocupação da mulher. E Jesus ele foi bem direto, olha, a salvação é dos judeus, vocês adoram da forma errada, vocês não sabem o que estão fazendo. A salvação vem dos judeus. Então ele diz, tem uma orientação, tem um lugar, tem uma origem. Só que logo em seguida ele diz, mas o que Deus procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que adoram com todo o seu ser, com todo o seu coração, de forma sincera e não hipócrita. Né? Então, no novo, o que Deus quer de nós é uma atitude de adorador, um espírito adorador, um coração adorador, uma vida de adoração, uma vida de culto a Ele. Mas isso não tira o lugar do culto, a forma do culto, a origem do culto vindo da palavra de Deus, como Ele instituiu. O culto não deve ser desprezado. Eu adoro Deus em casa, não preciso de igreja, não vou na igreja. Não, a gente adora a Deus com todo o nosso ser, em todo lugar, em casa, no trabalho, na escola, na rua, no nosso lazer. O nosso coração deve ser um coração adorador, mas isso não tira o culto público, o local do culto, a reunião do povo de Deus. Nós lemos Atos, quando a igreja começou, o início da igreja, durante o livro de Atos, e nós vemos que Paulo fez uso do templo e das sinagogas, os outros apóstolos também, mas assim que a igreja foi tomando forma, os irmãos começavam a se reunir e ali foi instituído o culto cristão. E é o que nós devemos seguir até hoje. Alguns elementos do culto que tinha desde o início. E
que tem desde o início no culto? Como é que a gente sabe o que Deus quer no culto da igreja? O que o povo de Deus deve fazer num culto? Então, biblicamente falando, o culto a Deus é simples, é sublime, é especial, é maravilhoso, mas é algo simples. Hoje em dia as pessoas querem inventar coisa demais e colocar muita coisa na igreja e tira o foco, tira aquilo que realmente é o mais importante, é o de valor. Deus não quer show. Deus não quer show. Deus não quer um atrativo igual às coisas do mundo. Deus quer algo que Jesus, o seu Filho, seja o centro, que o nome dele seja exaltado, que a sua palavra seja pregada e ensinada e que o seu povo esteja em comunhão e em oração. Então, ó, desde o início da igreja, isso no Novo Testamento, os elementos do culto é, em primeiro lugar, a palavra de Deus. O culto verdadeiro a Deus não pode faltar a palavra de Deus, a Bíblia. E não é uma Bíblia aberta lá, é a Bíblia pregada, é a Bíblia ensinada, certo? Então, nas sinagogas judaicas, eles pegavam o rolo da Bíblia, abriam assim e faziam a leitura. Lembra que Jesus fez isso. Em certa ocasião ele pegou o rolo, abriu e leu e falou, hoje se cumpriu, lendo Isaías. E desde o início da igreja, a igreja se reúne para ler e ouvir a palavra. Então o que não pode faltar num culto verdadeiro? A leitura da Bíblia e a explicação da Bíblia, que no caso é a pregação, a exposição, em que o pastor ou algum irmão sobe ao púlpito e ensina a palavra, e prega a palavra, e expõe a palavra de Deus. Igreja não é lugar para a gente pregar partido político, para pregar nossas opiniões pessoais, para pregar autoajuda ou para fazer papel de coach. Não é nada disso, é para pregar a Bíblia. Não é para eu pregar a minha vontade, ou o que eu quero, ou o que eu gosto, não, pregar a palavra de Deus. Por isso, o principal tipo de pregação tem que ser a pregação expositiva, em que o pregador ele expõe o que a Bíblia diz e não o que ele quer. O primeiro elemento e o mais importante do culto é a pregação e o ensino da palavra de Deus. E também a leitura, tá? Leitura, pregação e ensino da Bíblia. Os relatos, os primeiros escritos da história da igreja mostram que os crentes faziam isso. Eles se reuniam para ler a Bíblia e alguém pregava, o pastor, o irmão, pregava a palavra. Paulo ele escreve suas cartas, fala, leia essa carta na igreja e leia na outra igreja também, compartilhe. Então a leitura da Bíblia, pregação e ensino, explicação da palavra. Se vai num culto e é 40 minutos de música e 5 minutos de pregação, há um problema ali. A música é importante, eu já vou falar, mas em primeiro lugar é a pregação da palavra, é a prioridade. Outro elemento do culto a Deus é a oração. Sempre os irmãos se reuniam para orar. E aqui é o diferente da oração individual, é que ali nós estamos orando juntos. Então, quando um irmão se levanta para orar na igreja, ele está orando por todos ali, todos juntos. Por isso que nós prestamos atenção, ouvimos para dizer o amém no final, assim seja, eu concordo, é isso mesmo. É diferente da oração individual que nós fazemos em casa, bem pessoal. Ali é a oração coletiva. Então, outro elemento do culto é a oração. Nós temos que orar, certo? Uns pelos outros, ter momentos para oração, às vezes separar para orar, gastar bastante tempo em oração também. Então, Bíblia, oração. O terceiro elemento é a música. E desde o tempo dos judeus, do culto judaico, as músicas sempre fizeram parte do culto a Deus. Os judeus são muito musicais, os Salmos é um livro de hinos, os hinos que eles cantavam nos cultos. E o apóstolo Paulo ele fala em Colossenses 3,16 para adorarmos ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então nós devemos cantar ao Senhor, usar os salmos e outros cânticos e hinos compostos pelos irmãos para adorar e exaltar o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Hinos que sejam bíblicos, hinos que transmitam a verdade da palavra de Deus, hinos que exaltem a Deus, sejam espirituais, não carnais, não mundanos, não vazios, certo? A igreja não é show, não é um lugar para os músicos serem exaltados, mas para todo o povo de Deus cantar e adorar ao Senhor juntos. E aqui vem um detalhe. A igreja primitiva,
há muita polêmica sobre música, não é o meu objetivo aqui, mas a simplicidade é o melhor. A igreja primitiva eles não, nem tinham instrumentos, né? Era algo muito simples, mas eles cantavam com alegria. É isso que hoje a gente tem o privilégio de ter instrumentos e poder usá-los, e devemos fazer bom uso deles para a glória de Deus. Mas o bom da música no culto é todo o povo cantar junto, né? Todos os irmãos cantando, adorando ao Senhor, com os salmos, com os hinos, com os cânticos espirituais. E o autor do nosso livro aqui ele faz um alerta que vocês devem perceber, trazendo de volta o judaísmo para dentro da igreja e usando chofar e falando de levitas e esse tipo de coisa. Irmãos, isso já passou, Jesus já veio, já morreu na cruz, a igreja é o povo de Deus, o culto judaico acabou. Hoje é o culto cristão, é Cristo no centro. Então a gente não deve voltar para aquilo que era apenas sombra do que viria. O culto hoje é focado em Deus, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, pela pregação da sua palavra e do seu evangelho, pela oração e pelos cânticos, pela música em louvor a Jesus. Outro elemento do culto é a comunhão, é os irmãos unidos, a palavra koinonia, que vai muito mais do que apenas uma fraternidade, uma amizade, é um relacionamento profundo, nós somos irmãos, estamos ligados, somos uma família. E às vezes a semana é tão corrida, é trabalho, é escola, é isso, é aquilo, e aqueles poucos momentos do culto que nós temos para estar juntos e devem ser valorizados. Poder ver, rever, conversar, matar a saudade, dar um abraço, compartilhar aquela refeição, mostrar que nós nos importamos uns com os outros, que amamos uns aos outros. Se algum irmão tem alguma necessidade, é a hora da gente compartilhar, ajudar. É especial. É ter aquele tempo juntos. Né? E tomara que passe logo esse isolamento e essa crise, para a gente poder estar junto, apertar a mão, abraçar, né? Ter aquele tempo, estar pertinho ali. A comunhão é preciosa. Estar uns nas casas dos outros, fazer o culto no lar e estarmos juntos na igreja, fazer as nossas refeições e ter esse tempo precioso faz parte do culto. É os irmãos juntos, unidos, reunidos como um só povo. Como disse no Salmo 100, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Por isso nós estamos celebrando com júbilo ao Senhor, cantando com alegria ao nosso Deus. Irmãos, a experiência do culto é uma das mais significativas e gratificantes do ser humano em sua jornada aqui na Terra. Poder cultuar a Deus, estar em sua presença e adorá-lo. Louvado seja Deus que nos concede este privilégio. Lembra que eu disse no começo, uma pergunta, será que Deus precisa do nosso serviço, do nosso culto, da nossa adoração? A resposta é não. Deus não precisa de nada. Ele é perfeito em si mesmo, completo em si mesmo. Nós é que temos o privilégio de cultuá-lo, servi-lo, adorá-lo. Deus ele nos criou para a sua glória, mas se a gente não o glorifica, ele continua sendo glorificado. Ele nunca deixa de ser Deus, ele não diminui, ele não aumenta. Ele é perfeito e completo. Mas nós é que temos o privilégio de adorá-lo, servi-lo como seu povo. E quando nós não o fazemos, nós é que perdemos. Deus ele se alegra com o nosso serviço e adoração dedicada e fiel. Mas é nós que somos abençoados. Nós precisamos do culto para aprender da palavra de Deus, para estar com os nossos irmãos, para orarmos juntos a Deus, para desfrutar dessa comunhão e para crescermos espiritualmente também como pessoas. Nós aprendemos a compartilhar, a dividir, a sermos educados, a nos relacionar uns com os outros. O culto é um privilégio, é uma bênção, é algo especial que nós temos. Nesses dias tem feito muita falta mesmo. Era para estarmos agora na nossa escola bíblica dominical e se Deus quiser logo isso vai voltar. Algumas igrejas estão voltando aos poucos e nós vamos voltar também, nós cremos e temos orado e pedido a Deus para que logo possamos voltar, para que as igrejas locais tenham novamente a permissão, a liberdade para reunir e vamos valorizar mais. Chegar com alegria, cantar com alegria, ouvir a palavra com atenção, ouvir a pregação, ouvir os ensinos na escola dominical, estar ali com os irmãos, aproveitar aquela comunhão, adorar a Deus, orar bastante uns pelos outros juntos, pois esses são os elementos que fazem parte do culto cristão.
e é o que Deus quer. Irmãos, preste culto a Deus. Se você já pode se reunir com a sua igreja, reúna-se e aproveite este privilégio, esta bênção de Deus. Nós que ainda não podemos, façam culto no lar. Nós fazemos culto aqui em casa todos os dias. Reunimos com as crianças, cantamos hinos, corinhos de crianças, lemos a Bíblia, lemos alguma historinha da Bíblia para as crianças, conversamos, oramos uns pelos outros, pelos irmãos. E assim que for permitido, vamos voltar e nos reunir para cultuar e adorar ao nosso Deus. Tá bom? Parte importante do nosso relacionamento com o Senhor é o culto que prestamos a Ele. E devemos fazer isso com alegria, como vimos no Salmo 100. É um privilégio, é uma grande bênção, é muito bom para nós. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela atenção até aqui. Assim que terminar, eu vou colocar essa mensagem lá no YouTube, no nosso canal Diamantes Eternos. E você vai poder rever ou compartilhar e passar para alguém que não viu. Tá bom? Mas acima de tudo, preste culto a Deus com a sua vida, com a sua família, com o seu corpo, com a sua voz. Seja um adorador, um servo, alguém que se prostra diante de Deus e vive para a honra e glória dele, porque ele é digno. Ele é digno, é um privilégio que temos em Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, de prestar este culto a Deus. Tá bom? Irmãos, que Deus abençoe imensamente suas vidas. Tenham todos um bom domingo na presença do Senhor. Hoje à noite, 7 horas, se Deus permitir, estarei de volta aqui para pregar a palavra e transmitir mais uma mensagem em 1 João. Tá bom? Então, vamos terminar com uma oração e assim estarei concluindo aqui. Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês. Obrigado, Pai, por esta aula, por aprendermos um pouco mais sobre o culto ao Senhor e pelo privilégio que temos de fazer isso. O Senhor é maravilhoso, é digno de ser adorado, exaltado e engrandecido. Ajude-nos a dar valor a este privilégio que temos e a cultuar ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. A prestar este culto humilde a Ti, ó Pai, por favor. Eu peço por todos que me ouvem que o Senhor abençoe cada irmão, cada família, nos dê um bom domingo em Tua presença, ó Deus, e que logo possamos voltar a reunir na nossa igreja aqui, as demais igrejas, estarmos juntos, cantando, orando, em comunhão e ouvindo a pregação e o ensino da Sua palavra. Por favor, ó Deus, dê uma solução a este problema que assola o nosso país e o nosso mundo. Cuida de nós e Te louvamos em nome de Jesus, nosso amado e querido Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo. E muito obrigado pela atenção, né, e por tudo que... por estarem aqui ouvindo. Vamos deixar nossas vidas nas mãos do Senhor. Um abraço a todos. Deus os abençoe.